entender qual é o caminho certo, o melhor jeito de você começar essa jornada sua aí, nessa grande mudança de vida, né? Para você ter uma atividade que vai te gerar uma renda extra. Vânia, bem-vinda, boa noite, querida. Vânia tá sempre aqui, super assídua. Adorei, adoro ver pessoas assim comprometidas, né? Maria das Graças, bem-vindas. Boa noite. Então, pessoal, olha só. Falar de corte de tecido, parar de falar que não consegue vender porque tá tudo torto, e aí você não tem coragem. E por falar em torto, essa minha estante tá uma bagunça. As semanas têm sido muito corridas aqui, pessoal. Mas vamos lá. Então, olha, eu queria falar para vocês que tem o seguinte, né? Além das pessoas que sempre estão me perguntando sobre corte, como é que faz, a pesquisa está rodando, né? Se você já se inscreveu, já respondeu a pesquisa, gente, é curtinha, é só de teste, tá bom? Não tem muita coisa assim. Sei lá, uns 3 minutinhos você responde e ajuda, tá ajudando bastante para eu trazer as dúvidas que vocês têm aqui para as aulas de aquecimento, mas também para lá. Marilda, boa noite, bem-vinda. E aí, lá na semana também, vai ajudar bastante eu fechar redondinho todo o conteúdo que eu preparei para vocês, porque esse evento é moldado para vocês, para as dificuldades que vocês que estão se inscrevendo aqui sanarem de vez, de uma vez por todas, e poder ganhar dinheiro com a costura criativa, tá? Então, muitas das questões se repetem, e o corte é sempre uma delas. E nessa pesquisa está sendo bem relevante essa dificuldade, né? Então, vocês perdem a coragem de pôr as peças à venda porque cortou torto, a peça ficou torta e não tenho coragem de vender isso, né? Ou então, algumas pessoas estão fazendo a costura, tá colocando a venda e não tá entendendo por que que não tá vendendo. Entende que tá faltando algo mais ali, mas não sabe o que é ainda, né? Não vem. Então, eu queria mostrar para vocês. Sam, pega aquela necessaire que eu fiz para você, lindona. E aí eu vou mostrar para vocês o que que é que um corte de uma peça como que ela faz mal, né, para sua peça, faz mal, um jeito meio ruim, assim, da gente falar, mas por que que fica ruim uma peça com o tecido mal cortado, né? Vou mostrar aqui para vocês. Essa peça, o problema dela não é só o corte do tecido, tá? Aqui tem um problema do estruturante não ser o adequado para essa peça, e também eu quero mostrar para vocês só a questão do corte do tecido. Olha, muito tempo atrás, eu estava lá começando a costurar, lá em 2014, e aí eu recebi uma encomenda de fazer essas necessárias de fim de ano para os professores da minha filha. A classe toda se juntou lá para dar um presente coletivo. E aí eu comprei vários tecidos, tinha 6, 7 professores, e as outras todas estavam super legais, ficaram bonitinhas. Essa aqui ficou essa coisa horrorosa, que eu até nem quis desmanchar, que era para eu ficar olhando para ela errada e me lembrar de que eu não posso fazer novamente. E aí, eu desmanchei ela uma par de vezes, não lembro mais quantas. Chegou uma hora que eu desisti. Olha só, quando a gente faz a necessaire, o intuito, né, quase sempre, dependendo, aí se for um modelo bem diferentão, pode até ser que não fique o zíper simétrico bem no meio, né? Aqui esse lado até que vai. Mas olha o que aconteceu aqui, né? Vocês veem que a distância desse zíper aqui para esse aqui é muito maior. Então, gente, vocês veem que é nítido que eu cortei o tecido errado, né? Se um tamanho era igual ao outro, o que aconteceu que esse zíper aqui está no lugar errado, né? Tá muito errado. Então, quando a gente já tem mais experiência e faz uma coisa direitinha, bonitinha, a necessaire fica lá, ó, toda certinha, bonitinha. Você vê que o zíper tá bem no meio. Você olha a lateral, tá ok. Você olha essa parte também está ok. Ela funciona toda direitinha, né? Não é para ficar assim, de um lado o zíper tá de um jeito, do outro lado tá completamente diferente. Não é para isso acontecer, tá? Então, o que será que foi que eu fiz de errado aqui? Cortei errado, né? Como eu não desmanchei mais da última vez, eu não sei porque cortei errado, né? Então, imagina só se eu resolvo, tá bom, não tá lá tão bom assim, mas eu vou pôr à venda, porque aí as pessoas veem que eu faço necessaire e elas vão me encomendar com outro tecido, com uma outra coisa, elas podem até não comprar essa peça pronta, e aí dessa vez eu vou fazer com mais empenho, eu vou cortar melhor e aí eu vendo. Gente, pensa numa coisa, se tem um produto mal cortado, então ele já tá meio torto, né? E aí você pega e põe essa foto desse produto lá na sua lojinha virtual, ou no seu Facebook, no seu Instagram, as pessoas vão olhar e vão falar assim, credo, ela não sabe costurar. Olha que coisa desmilinguida. Então, o que acontece?
realmente, eu acho que nesse momento a gente tem que ter o bom senso em pensar, caramba, não tá bom ainda, não posso pôr isso para vender, eu preciso ficar mais especialista, mais experiente, né? Preciso treinar mais. Nica Mel, bem-vinda, boa noite. E aí, a gente tem que pensar desse jeito e não simplesmente estar nessa etapa aí de tô aprendendo, não sei o quê, e aí desistir de fazer a costura criativa para ter renda, né? E se eu quero ajudar as despesas da minha casa, eu não posso simplesmente desistir uma coisa que eu já comecei, um sonho que eu tenho, já pensei em tantas coisas que eu posso realizar, né? Colocar o filho numa escola melhor, arrumar um plano de saúde melhor para a família, ir passear, comprar coisas necessárias que estão faltando e que até agora não deu. Então, assim, poxa, eu já sonhei com tanta coisa e só por causa do corte mal feito da minha peça eu vou desistir e vou voltar lá para estaca zero? Não, a gente tem que ir buscar o que aconteceu com esse corte, né? Então, você não pode ignorar, né? Que nem eu falei da pessoa que ficou torto e acha que tá tudo bem, depois ele vai encomendar, vou fazer uma melhor. Você não pode ignorar essa primeira etapa, porque ela é crucial para o produto estar tá bem feito, tá de boa qualidade, ter um visual bacana para você efetuar uma venda. Quem sabe até a sua primeira venda, né? E dela vem outras. Então, você não pode ficar também pensando assim que eu não tenho uma tesoura boa, meu cortador é de qualidade ruim, eu comprei o mais baratinho do mercado, é por isso que não estou costurando, não estou fazendo direito, minha peça não está ficando boa, então eu não tem jeito, eu estou sem dinheiro, não posso comprar o melhor que existe, então não posso fazer costura criativa agora. Não, gente, a gente quer resolver nosso problema agora. A gente quer parar de viver de escassez, viver com o mínimo, ou viver com faltas, né, com deficiências na vida da gente. Você está aqui me ouvindo, você já sabe que a costura criativa pode sim mudar a sua vida e não vai ser essa dificuldade de cortar o tecido que vai tirar você do seu caminho. Você vai ter que bater firme e falar: eu vou vencer essa dificuldade, eu vou descobrir, tá? Então fica aqui comigo, continua vendo os conteúdos, participando das aulas do aquecimento, vai para a Semana da Costura que você vai ver que tudo isso vai fazer diferença aí no seu trabalho, no seu ateliê. Se você nunca costurou, não vai embora não. Você não fica achando que isso que eu vou falar aqui hoje, que você ainda não costura, então você não vai saber assimilar, não vai conseguir entender. Consegue sim, tá bom? Fica, porque aí você já vai ter um motivo a mais, que é o quê? Eu já vi o que a Renata tá falando, o que que tá certo, o que que tá errado e como é que eu tenho que começar. E aí você já tá um passo na frente de quem começou lá atrás e tá enfrentando dificuldade. Você tá com vantagem com relação a isso, tá? Eu fiquei muito tempo dando cabeçada, demorou, né? Então, se tivesse alguém me dito lá atrás, faz assim, 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 eu teria chegado num ponto mais rápido, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês as coisas que vocês têm que fazer para tirar essa coisa da cabeça que fica impedindo que vocês avancem, que vão em frente, tá bom? Em primeiro lugar, eu sempre costumo dizer assim, quando se tiver alguém no seu ladinho ali falando, mas eu sempre achei que não era uma coisa para você, que você não nasceu para isso, você não teve o dom, você começou a estudar agora, depois de velha, quem começou lá jovenzinho é que dá certo. Em primeiro lugar, não escuta ninguém, tá bom? Quem sabe da sua vida é você, e é você que vai trilhar o caminho que você tem para seguir, tá? E vamos falar dos utensílios. Gente, primeira regra básica de corte: se a sua tesoura não estiver amolada, bem afiada, se o seu cortador circular não estiver bom, novo, não tem corte que vai ser bem feito. Ele vai começar a esmigalhar o tecido e o corte vai ficar todo torto. Você vai fazer muita força para que aquilo corte, e aí saiu do prumo que você tinha que cortar. Então, ponto número 1, foi cortar, tá ruim? Para tudo, leva a tesoura para molar, troca a lâmina do cortador e começa tudo de novo, beleza? Então, vamos embora. Segunda coisa, gente, sempre tenham mais lâminas para o cortador. Imagina você recebe uma encomenda, só tem uma e o negócio tá ruim, tá cortando tudo errado, aí você ainda tem que sair, comprar lâmina a mais. Não, tá bom? Fica aí com umas de reserva, porque você vai precisar. Você vai ver que uma coisa é você costurar por hobby, quando você quer, porque é um passatempo, é uma atividade gostosa. Se você não pode fazer hoje, amanhã você sai, compra um negócio, manda molar tesoura e tá tudo certo. Quando você quer viver da costura, você já precisa antecipar os problemas que podem surgir. Então, na primeira percepção, não tá bom, opa, vou molar minha tesoura. Tá certo? Então, gente, tesoura, cortar tecido, cuidar da lâmina do cortador, é igual fazer um bolo e assar num forno que não está nivelado, e aí o bolo fica assim. Quantas aí já não fizeram bolo que o bolo ficou torto? Mais alto de um lado do que o outro? Acredito que várias, né? Agora imagina se você faz bolo para vender. Aí você tira a foto do bolo, você põe lá na vitrine da sua lojinha na rua, e aí o bolo tá torto. Ele pode estar uma delícia, ser super gostoso, o cheirinho dele quentinho, tá dando água na boca.
mas tá torto, gente. Qual é a pessoa que vai comprar um bolo de aniversário para cantar um parabéns, para tirar foto, para filmar com o bolo torto? Ninguém. Então, a sua peça, que vai ficar esquisita porque o corte não ficou bom, ninguém vai querer comprar também, tá? Vai funcionar. Essa coisa aqui torta, se eu enfiar shampoo, pasta de dente, escova, sabonete aqui dentro, funciona. Eu carrego isso aqui para cima e para baixo. Mas ninguém quer ficar olhando para um negócio estranho, certo? Então, põe isso na cabeça. Aí, sabe o que acontece? Ó, pessoal que tá aqui, só um parênteses. Eu vou mostrar para vocês, aqui com os tecidos que eu já separei, como fazer o corte, tá bom? Então, não vão embora, fiquem aí que o final tá bem bacana e vocês vão aprender de vez, tá? Só tô falando essas coisas aqui porque muitas coisas vocês não dão bola, mas isso faz diferença na hora de cortar. Então, é importante também ter um pouquinho desse embasamento, ok? Então, tem gente que fala assim, ó, toda vez que eu vou costurar uma peça, eu fico muito tempo cortando tecido, eu gasto tempo demais, e tudo que eu quero é sentar na máquina, costurar, juntar as partes e ver minha peça pronta. Só que demora demais. Gente, e eu estou perdendo a paciência, estou com vontade de deixar a costura criativa para lá. Lembra do bolo? É igual. O que você vai fazer? Aquele cheirinho do bolo saindo do forno. Você vai lá, tira o bolo antes da hora só porque está morrendo de vontade de comer e aí não quer esperar? Sila, querida, bem-vinda. Boa noite. Então, você não vai fazer isso. Você vai comer bolo cru? Vai comer ele molenga? Não vai. Então, você tem que ter paciência, tá certo? E se a paciência não é o seu forte, eu vou te dizer duas coisas. A costura criativa te ajuda a ser mais paciente. E essa paciência que você adquire com as coisas, com todo o processo, a costura, o corte, a montagem das peças, você leva essa paciência para o resto da sua vida. Então, pensa aí se não tem uns momentos em que você fica impaciente e aí isso te traz alguns prejuízos, né, na vida e no dia a dia, a costura vai te ajudar nessa questão também, tá bom? Então, paciência, porque vai ficar bom, vai valer a pena ter tanta paciência assim, tá? E aí, olha só, tem gente que fala assim, eu já perdi muito tecido porque eu cortei errado, eu fiquei com um monte de pedacinho do tecido e não serviu para nada. Gente, é por isso que eu falo paciência e foco, não é só a paciência, tá bom? Então, o que que acontece? Você pega lá, tem um tecido que tem um sentido, como esse daqui, o xadrez não tem, mas esse aqui tem, ó. Vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, as letras estão do lado certo aqui e aqui estão de ponta cabeça, né? Se eu viro a lateral, olha, eu leio assim e aqui eu leio assim também. Quando eu viro para cá, esse tá certo e esse tá de ponta cabeça. Por quê? Eu entendo, deixa eu acertar aqui. Eu entendo que eu olho para a peça dessa forma e dessa forma. Então, quando vai cortar, vocês veem que essa é uma peça que eu podia ter feito um único corte de tecido, que seria dar a volta toda e pregaria o zíper aqui. Mas por ele ser direcional, é isso que é direcional, quando existe uma direção certa para a estampa, que é diferente dessa aqui, né, onde você tem a ambulância certinha, ela de ponta cabeça, ela de lado, então aqui você pode colocar o jeito que você quiser. Esse aqui não. Então, eu sou obrigada a ter dois cortes, porque eu preciso de uma emenda aqui embaixo, na parte inferior, certo? Então, se você tá lá afobada para ver a peça pronta e não repara nisso, que é um dos motivos, né? Você corta e aí fica de ponta cabeça ou fica de lado. Então, você precisa dessa atenção, o foco no que você está fazendo. E é outra coisa que a costura te dá também. Esse foco que você adquire aqui, você leva para sua vida para focar bem em outros momentos que você precisa bastante, né? E também tem gente que fala assim, por mais que eu tente cortar certo, que eu tenho sempre um jeito que eu corto, um lado fica maior do que o outro. Eu acho, eu faço tudo certinho. Não sei por que está acontecendo. Ó, tem que prestar atenção e tentar descobrir o que está acontecendo. Não adianta só você pegar aquele produto e deixar de canto e falar assim, ah, não deu certo, não consegui, errei mais uma vez, né? Não vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Maria das Graças falando. Hoje desmanchei meu viés 2 vezes até ficar do jeito certo. Gente, é assim mesmo. Sabe que tem algumas coisas que eu já costurei lá no comecinho, que eu desmanchei tanto que chegou a esgarçar o tecido a ponto de eu não poder usar mais, né? Então você tem lá um retângulo, aí você costura, desmancha, começa a desfazer, né? Porque o furinho ali da agulha começa a aumentar, 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 e aí a trama do tecido começa a desmanchar. Aí, lógico, você deixa de lado, porque senão você tem que cortar isso tudo, e você começa a reduzir. Se der para reduzir, beleza. Mas, o que acontece? Quando você faz errado e aí você vai desmanchando, o seu cérebro vai entendendo o que você fez. Você vai olhando para aquela peça, para os pontinhos, aí você fala, ai, olha aqui, eu achei que estava reto, por exemplo, já aconteceu isso comigo. Eu achei que o tecido estava reto, mas de repente eu cortei e ficou uma barriga assim, ó. Por que que eu descobri? Porque eu desmanchei, entende? Eu fui atrás procurar o erro.
É igual fazer a conta de matemática. Você volta lá e fala assim, vou fazer de novo. Aí soma, multiplica, né? Ai, tá aqui, ó. Era 13, aí na hora eu botei errado, pus 31, sei lá. Entende? Se você abandona aquilo e começa tudo do zero novamente, a gente não vê aonde estava o erro. Por isso, desbanchar é muito importante, tá? E buscar onde errou. Tita Cunha, bem-vinda, boa noite. Então, pessoal, vocês têm que entender que um jeito que eu acho não é legal de você encarar essa situação é pensar assim: eu vou aqui me dedicar ao máximo nessa costura, eu vou fazer com muito cuidado e eu sei que vai ficar bom e tal. E aí, quando acabou, não ficou bom, e aí você fala assim: ai, muito complexo esse negócio, desisto, vou embora. E foi sua primeira vez. Gente, quem está aqui há mais tempo sempre me escuta falar do bebezinho que começa a engatinhar e a andar. Ele cai várias vezes. Imagina se ele desistisse na primeira vez que ele cai. Na primeira vez que ele fala com a mãe e a mãe não entende, porque ele está aprendendo a falar, ele não sabe falar ainda. Se ele desistir, ele nunca anda, ele nunca fala. E não é assim, né? A gente tem que ter essa pureza e essa inocência das crianças, trazer para a nossa vida, porque a gente vira adulto, a gente perde isso. E aí, quando a gente adquire isso, pensa como eles, a gente vai longe, porque a gente se permite errar, a gente se permite ver beleza, mesmo naquela peça torta que a gente fez, porque pensa, como você faz isso aqui, o que você tem que fazer? Igual o meu cestinho, que é a minha primeira peça de costura que eu sempre gosto de mostrar para vocês, tem um monte de imperfeição. Só que antes de fazer esse cesto, eu nunca tinha feito nenhum. Então, isso é muito melhor do que zero. Isso aqui também é muito melhor do que zero, tá certo? É com essa cabeça que vocês têm que enxergar as coisas e começar a trabalhar. Hoje eu fiz isso, mas o de amanhã eu sei que vai ser muito melhor, porque eu já fiz um, então eu já tive algumas dificuldades ali que eu já posso corrigir nos próximos, tá bom? Então, já falei. Então, vocês precisam ter essa cabeça. Pense aí na cabeça, na inocência da criança que ajuda pra caramba, tá bom? Então, olha só, vai lá, olha pra peça, reflete, avalia, pensa o que você pode ter feito de errado, desmancha, sem dó, entendeu? Porque faz parte do processo. E aí você vai descobrir se o tecido tá torto ou não. Às vezes, você tá pondo a culpa no corte, às vezes nem é o corte. Às vezes o seu ponto lá da máquina não tá bom, a tensão não tá na atenção boa para aquele tecido, pode ser um monte de coisa. E você tá achando que você tá cortando errado e que estava torto, tá bom? Então, agora eu vou te dar um pequeno passo a passo, pequenas dicas, tá bom? Básicas, para vocês começarem a deslanchar aí e começar a cortar melhor e fazerem peças mais bacanas, tá bom? Gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, vamos lá então. Só vou dar um golinho de água enquanto eu mudo aqui a câmera. Você muda para outra, Sam? Então vamos lá. Ó, dica número 1. Ah, eu tenho que mudar aqui o Instagram. Peraí, pessoal. Só um segundo. Ai. Esse Google fica entrando aqui nas horas que não é para entrar. Pronto. Conta aí pra mim, vocês cortam os seus tecidos com tesoura ou vocês usam base, cortador circular? Ou os dois? Bom, os dois é óbvio, né? Mas tem alguém aí que ainda não usa o cortador circular? Só para eu saber como é que vocês estão trabalhando. Acho que aqui tá bom, né, pessoal? Se não tiver muito bom, vocês me falam. Acho que tá. Tá costurando com tecido amassado, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente vem da loja, ou se o tecido você comprou pela internet, esse aqui é um retalho só, tá? Ele vem dobrado, né? E aí você vai lá na sua organização, guarda o tecido todo dobradinho, e aí você vai costurar. Às vezes, ele embola no lugar que você guarda, às vezes você tá com pressa e você dá uma emboladona maior ainda, e o tecido fica muito ruim. Então, olha só, eu abri esse aqui, vocês estão vendo como ele tá? Tem marca aqui de dobra, tem marca aqui, tem marca aqui. E aí, quando eu vou cortar, antes do corte, né? Quando eu vou riscar o lugar onde eu tenho, você tem que ficar tanto tempo alisando assim, o tecido, colocando a régua no lugar, e aí você vem com o cortador, depois você tem que puxar o tecido de novo, aí você encontra uma lombadinha aqui. Gente, passa também o cortador circular nessa parte lombada, vocês vão ver que ele dá uma saltada. E aí,
pode cortar torto. E dependendo do que você vai fazer, isso já foi o suficiente para estragar a sua peça, tá? Acho que eu vou ter que subir, Sam. Quer colocar aí na sua mesa? No Instagram, porque tá muito perto. Melhorou. Um pouco mais para trás até esse daí. Então, gente, sempre passem o tecido, tá? Eu só deixei esse aqui, só que tá torto. Eu só deixei essa aqui para vocês verem como é o tecido assim torto, tá? Eu vou fazer 2 cortes para vocês verem. Vou fazer um na tesoura e vou fazer o outro no cortador circular, ok? Como esse aqui Não, se desligou. Voltou, pronto. Fechei. Isso, tá bom. Eu vou fazer um para mostrar como é na tesoura e outro como é no cortador, tá bom? Olha, eu tô aqui numa mesa cheia de coisa. Meu computador tá aqui para eu poder ver as mensagens que vocês estão mandando, cheio de câmera, iluminação. Então, eu tô até mostrando para vocês coisas pequenas, tá bom? Justamente por isso, porque também vocês vão começar costurando coisas pequenas. Mas quando você for cortar tecido, você precisa estar com a mesa livre de coisas. O interessante até seria, consegue me pôr aqui também num quadrado? Ai, já tô ali, desculpa. Você ter uma mesa. Nossa, você me. Você tem uma mesa só de corte. Se não der, não tem problema. Você corta tudo, depois você põe a máquina na mesa e vai fazer seus cortes, tá bom? Maria das Graças, só tem tesoura, não tem problema nenhum. A tesoura é maravilhosa, tá bom? E você vai ver que tem momentos que cortador circular não dá conta, atrapalha. Você corta mais do que devia, tá? E aí, gente, a mesa limpinha, né? Pra não ter problema de ficar assim, engruvinhado, sabe? Tá tudo apertado, aí o tecido tá assim, e você vem, põe aqui e o cortador fica pegando o tecido torto, o de baixo não ficou bom, aí você tem que ficar girando as coisas, aí você tem que ficar ajeitando, e isso tá tudo aqui empinhocado num lugar só, não dá certo, não funciona. E se você vai fazer uma coisa muito grande, não cabe na mesa, corta no chão, é o melhor lugar. Número 2, a mesa precisa ser firme, tá bom, gente? Uma mesa ou que o apoio não é muito bom, principalmente quem usa base e cortador circular, porque a gente empenha força. A tesoura não, mas com o cortador a gente faz força. E se a mesa tiver bamba, você vai ficar com medo e numa hora dessas passou o cortador onde não devia, estragou o tecido, perdeu. E pode até acontecer um acidente, tá bom? Então, mesa limpinha. Vai devagar, não tenha pressa. Esse momento precisa de bastante atenção, precisa ver o que está fazendo. É igual o pedal da máquina é igual dirigir. No começo a gente não sabe, enfia o pé com tudo lá. Com a tesoura é a mesma coisa. Você vai querer ir que nem uma doida, achando que você corta papel e que tá tudo certo é igual. Não é igual. Cortar papel é completamente diferente. Então, vai devagarzinho para fazer bem feito. Com a prática, você consegue ir agilizando tudo isso, tá? E, e a pressa é inimiga da perfeição. Lembra desse ditado? E também outra coisa. Eu ontem falei de materiais e eu falei de 2 tesouras, né? Então, a tesoura que você usa para cortar tecido, você só vai cortar tecido. Se você vai usar manta R1, R2, outra coisa, âmbar, jade, essas coisas, tenha uma só para isso. Renato, mas eu preciso de 2 cortadores circulares, isso é caro. Não, guarda uma lâmina para ele, tá bom? Você compra lá um pacotinho e aí o que é que você faz? Você pode pegar aquela caneta marcador permanente, aí você escreve na lâmina assim, manta e tecidos. E aí toda vez que você for, você abre o seu cortador e troca a lâmina. Eu só tenho um, e eu vou trocando lâmina, tá bom? Então, não confundam isso, porque a manta segue a tesoura. Aí quando você for cortar o tecido, ele vai ficar difícil e pode ficar todo picotadinho assim e te atrapalha na costura. Então, vamos lá mostrar a tesoura. Gente, ó, coisas que a gente faz na tesoura. Eu vou mostrar aqui para vocês. Qual é que tá filmando? Essa, né? Eu risquei. Isso aqui é um molde de máscara 3D, tá bom? É aquele? Eu risquei de lápis. Vou trazer mais pertinho. Estão vendo aqui a linha? Eu vou cortar. É como se fosse um hexágono. Hexágono? Hexágono. Aqui, ó, o pessoal do Instagram, tá bom? Primeiro lugar, o tecido tá lá na mesa. Você vai pegar a tesoura
Então, olhem, ela tem esse lado reto e aqui ela sobe um pouquinho. Esse menorzinho é onde a gente coloca o dedão, tá? Isso reto vai ficar paralelo com a mesa. Você não vai cortar no ar. Você vai cortar seguindo a sua mesa, tá bom? Tem a base ou não tem a base. Nunca, não é papel para ficar cortando assim, tá, gente? Por quê? Porque cortou, fez assim, você acha que você vai indo do jeito. Se eu faço isso, o que acontece? Eu risquei o tecido. Eu não tô vendo onde é que tá a linha que eu risquei, ela tá lá para trás. O papel, quando a gente segura firme, ele para. Aqui a gente enxerga, o tecido não para. Raras exceções, quando você usa um estruturante bem forte, dá. Com bastante experiência quando você já sabe o que você está fazendo. Do contrário, tudo na mesa, tudo alinhado e tesoura em cima da mesa, tá certo? Faz de conta que não tem, como é que fala? Molde. Eu vou só fazer, vou precisar de um retângulo de 10 por 20. Então, eu vou pegar meu esquadro ou minha régua. Vou pegar um esquadro só para mostrar para vocês que a gente está falando de tesoura. Então, vamos falar de tesoura. Você recebe o tecido da loja torto, gente. É muito difícil a gente pegar um tecido retinho. Estão vendo aqui como é que tá o meu todo serrilhado? E se eu juntar as peças aqui, ele tá torto. Eu vou ter que endireitar ele. Então, depois de endireitar, você vai colocar o seu esquadro, porque ele tem 90 graus. Aí, tanto faz, tá? Se é 90 graus, você vai escolher o maior ou o menor de acordo com o tamanho que você vai fazer. E aí, você alinha o... Por exemplo, a auréola é um lado que a gente sabe que tá certo, né? Você pode alinhar aqui, esse lado, você risca, e aí aqui você já risca o outro lado. Então, você pode, de repente, fazer aqui. Eu tenho aqui, esse meu tem 25, então eu posso fazer 20 aqui, aí eu traço essa linha aqui, depois eu marco 10, e aí eu marco os outros lados e tenho o ângulo certo. Então, uma coisa que tem muita gente que faz por aí é tipo assim, aqui é 10, então eu marco 10 aqui, outro 10 aqui, outro 10 ali, chego aqui e venho ligando os pontos. Gente, eu fiz 3 marcações. A chance de eu errar, de dar 10,2 num, 10,1 no outro, 9,8 no outro, é gigantesca. Aí depois você vem aqui, ligou 2 pontos, aí você viu que esse está fora, daí você ignora o do meio, passa o outro. Quando você vê, não tem 10 em tudo. E aí o ângulo lá embaixo também não é 90 graus. Então vocês precisam muito usar os esquadros, que eles são muito precisos, né? Você vai ter esse ângulo certinho, tá? Isso acontece quando você tem peças assim que não são moldes, né? Você vai falar, tem lá, tantos, você vai cortar 10 por 15, 3 por 6, e aí vai. Se você tem essa régua, é até um pouco mais fácil. Você pega a medida dela aqui, e aí você traça da mesma forma, porque aqui é 90 graus, tá bom? E aí você chega no seu retângulo que você precisa, certo? E o que mais? Você vê que faz diferença. Não confia naquela medidinha de vem com a fita métrica e depois sai ligando pontos, não. É peça grande? Existem esquadros bem grandões, onde você pode trabalhar assim. E eu tenho uma régua também, vou mostrar para vocês. Não é assunto dessa live, mas vai de plus, tá? Ela é graduada, assim, ó. Vocês estão vendo os quadradinhos? Então, pela transparência, a gente consegue medir, que é diferente do esquadro, e a gente sabe que essa linha está paralela à outra, e sempre perpendicular ao sentido oposto. Então, você consegue fazer essa medição mais precisa. Então, se você marca 10 daqui, né? Marcou 10 centímetros aqui, você vem com ela paralelo, você vai ter que fazer alguma linha auxiliar, e aí você consegue ver porque te dá essa possibilidade, porque existem essas marcações aqui. Então, esse tipo de ferramenta que às vezes auxilia a gente, mas se você não tem, vai com fé no esquadro que dá super certinho, com calma, sem pressa, para fazer bem feito. Sérgio Garcia, bem-vindo. Fico nervosa quando a vendedora dá um picote e rasga o tecido, porque em casa nunca bate as pontas. Maria das Graças, eu também. Eu já fico assim de olho, dá vontade de falar assim: não, não faz desse jeito. Mas aí a gente vai comprar briga com a vendedora, porque é o jeito que a loja arruma de trabalhar. E aí o que, é que a gente vai fazer? Agora, tem lugar que eu compro que faz isso, mas passa, por exemplo, vou comprar 1 metro de tecido. E aí ela passa um pouquinho de 1 metro, então eu não tomei prejuízo. Mas eu já recebi tecido que tinha assim, 95 de um lado, porque ela vai no picote, rasga aquilo ali, e aí sabe o que acontece? Dá uma esgarçada no tecido também. Não é só que as pontas não batem, mas quando você vai ver aqui na auréola, a auréola vem assim, ó, e depois ela abre para fora, porque
A mulher foi lá e, né, se o tecido também não for de uma tricoline de qualidade, a trama dela é muito molenga, o tecido fica esgarçado. E aí você tem que tirar aquele trecho para não prejudicar o seu trabalho, né? Ixi, aí, sabe o que eu faço, gente? Quando eu vejo que os lugares são assim, eu não compro mais. Eu falo, ah, não. Depois eu chego em casa, olha esse tipo de coisa que você tem que ir reparando, tá bem? Quando vai acontecendo. Chego em casa, tenho mais trabalho para acertar o tecido, perco material, tudo isso quer dizer o quê? Tô perdendo dinheiro. Então a minha renda vai diminuir, porque eu vou produzir menos, gasto mais tempo, e aí o que eu faço? Eu não volto na loja, porque eu acho que assim, a gente faz um trabalho tão primoroso, com tanta dedicação, com tanto tão minucioso, e aí vem a pessoa lá e te atrapalha. Então, assim, ó, não serve para mim, né? E aí você vai vendo que tem loja que são mais cuidadosos, cortam tudo na tesoura. Eu tenho uma loja que às vezes eu compro, não é muito barata, não, eu compro na necessidade. Eles têm uma maquininha, assim, que é meio elétrica, e aí ele mede lá, daí tchum, passa e eu venho com o tecido certinho para casa. Então, às vezes você também pode pôr isso na balança. É um pouquinho mais caro, mas eu gasto menos tempo para arrumar meu tecido? Pode valer a pena. Mas tem que fazer as contas, tá? Para ver se vale a pena mesmo. Então, gente, uma coisa. Eu vou cortar aqui e vou mostrando para vocês. Vamos cortar. O que que acontece? A minha máscara são dois tecidos, dois cortes, né? Então, eu vou facilitar a minha vida, porque se eu tiver que riscar uma vez e riscar outra vez, eu tenho que cortar duas vezes. Se eu empilho o tecido um no outro, eu posso cortar uma vez só. Eu diminuo o meu tempo e mais do que diminuir o tempo, sabe o que é que eu tenho, que eu ganho com isso? Eu tenho certeza que as duas peças estão do mesmo tamanho. Então, vejam bem, às vezes, quando você fala aí que está cortando e está torto, que não fica bom, que um lado está maior que o outro, é porque você está cortando em vezes separadas. Então, por exemplo, lembra que eu falei da necessaire? Essa aqui é um corte e esse aqui é outro. Eu faço igual, eu empilho o tecido e corto uma vez só. E isso me facilita a vida. E com certeza aquela primeira que eu fiz não foi assim, porque eu não sabia dessa, né? Mas, ai, agora tá longe para eu ler. Marine, bem-vinda, boa noite. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui o meu tecido e eu vou dar uma empilhadinha nele. São só dois, tá? Que às vezes você consegue cortar em quatro. Nesse meu caso aqui, são só dois. Então, para eu aproveitar melhor o tecido, eu vou cortar. Eu vou dobrar nesse sentido e vou cortar. E nessa hora do corte também, gente, é importante vocês verem se vocês não vão desperdiçar tecido. Dobra do melhor lado, que é o lado que você não vai desperdiçar. E aí, os nossos aliados também ajudam muito. Eu vou alfinetar isso daqui, porque se eu não alfineto, ele sai do lugar. E se ele sai do lugar, a minha peça de baixo vai ficar diferente da de cima, né? Então, por isso a gente alfineta. Chega uma hora que a gente consegue já ter mais experiência e consegue até cortar sem dar umas alfinetadas. Se o tecido é mais rígido, sendo mais durinho assim, facilita. Mas não, porque eu sei que vocês olham muito tutorial na internet, às vezes vocês veem alguém fazendo isso, vai lá e faz igual, e aí dá tudo errado. Por quê? Porque você não está ainda dominando o corte, tá? Então, alfineta aí, prende bem. Por quê? Porque, principalmente, se você tem um espaço pequeno. Hoje eu tô com o meu espaço aqui todo reduzido. Se eu ficar zanzando com ele pra lá e pra cá, ó, vocês estão vendo? Tá indo tudo junto. Então, não me atrapalha, tá? Eu vou conseguir cortar sem mover o de baixo. Então, vamos lá. Lembra que eu falei? Tesoura apoiada na base e eu vou seguir a linha que eu cortei. Então, ó, outra coisa que facilita muito. Quando você vier com a tesoura, deixa eu ver se eu fico meio de lado. Vou mostrar aqui. Isso. Vocês estão vendo o tamanho, né? Que eu falei até ontem. A minha tesoura, ela é comprida, porque aí eu posso fazer menos movimentos e cortar mais. Então, nunca para o tecido assim mais no meio ou no começo. Tenta vir o máximo pro fundo, que é para você fazer menos movimentos e aí corta mais rápido. E cortar mais rápido também quer dizer ser mais assertivo em seguir a linha direitinha, porque tem menos movimento, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou cortando. Não vai até o final daquele pique, tá? Separa antes, depois eu mostro pra vocês por quê. Aí levanta não, só abre, segue e corta o resto. Aqui a minha linha não é mais pra lá, ela vai virar pra cá e o meu tecido aqui acabou. Então, tudo bem eu ir até o final. Por quê, gente? O que eu vou fazer de perto pra mostrar melhor? Por que não ir até o final? Quando a gente vem cortando aqui, e também tô mostrando assim por causa da câmera, tá? Ó,
Tá vendo o que aconteceu com o tecido? Aí, ó, escapou, porque a minha tesoura não tá mais aqui. E aí, eu tenho que voltar e vir pra cá. Numa dessas, eu perdi a linha, ó. O que aconteceu? Um cortou mais pra dentro do que o outro. Dá pra ver aqui? Ó. Então, é por isso que a gente vem cortando, volta e segue. Quando a gente... É que aqui eu fiz torto. A gente faz assim, vai de novo. Ele não fica diferente, ele fica certinho, tá bom? Então, não vai até o final. Então, vamos continuar aqui. Vim aqui, virei pro meu lado e continuo. Vou o máximo que eu consigo. Também é legal pôr essa mão aqui pra dar uma apoiada, tá? Cheguei na beira, na quina lá do meu, aí eu posso dar o finalzinho da tesoura. É que eu vou virar, peraí que eu vou acertar. Não vou deixar bagunçado não, pra vocês verem. Eu devia até ter escolhido um tecido menor. Você falou do avesso, viu? Não, não falei do avesso. Tô ensinando a cortar. Ah, tá. Desculpa. Aí, eu venho aqui. Mais um pouquinho e a minha tesoura tá lá. Ó, aqui acaba desse lado, mas o de baixo continua. Então, eu vou parar onde tá a minha linha, porque senão eu corto o outro e estrago uma parte do de baixo, tá? Então, venho, parei aqui. Aí, vim lá, vi que eu fiz direitinho. Venho. Se fosse um retângulo, um quadrado, eu ia direto, virava a quina e ia fazendo da mesma forma, tá? Aí, venho aqui. E assim vou fazendo, gente. Dá uma aceleradinha aqui, que é pra poder fazer com... Como é que fala? Com o cortador circular. Eu vim mostrar um negócio pra vocês e falei, né? O tecido tá grande, mas eu devia ter pego um menor, porque minha mesa tá cheia de coisas. Às vezes, tem um ladinho lá que não sai lá perfeitinho, porque minha mesa não tava boa. E eu vou mostrar pra vocês. Foi bom eu ter errado, que melhor eu mostro pra vocês o erro. Ó, esse tá certo. Ficou direitinho. Esse aqui, o de baixo, já ficou maior. Olha só. Porque ó, é mais importante ainda tá alfinetado, porque se tá alfinetado, eu consigo arrumar. Então, não saiu um do outro. Eu venho aqui e eu tiro essa diferencinha, tá bom? Eu tô também com o óculos errado, né? Eu foro de perto. Aí eu venho aqui e tiro essa diferencinha, devagarzinho, que é pra não virar diferençona. Aí vou olhando, tá tudo certo. Entender, gente, a gente não é máquina, tá? Na mão da gente, às vezes, dá uma modificadinha. E pensar assim, tem coisas que eu consigo tirar a diferença do erro na máquina. Então, ai, deu errado, aí desiste dessa peça só por causa desse filetinho minúsculo aqui. Não, ainda tem uma possibilidade de... Porque existe margem de costura, né? Se eu vou costurar lá e sigo aqui essa linha, eu vou seguir a linha que tá mais certinha e faço minha costura. Tá dentro da margem, não tem problema nenhum. Como eu dobrei o tecido, esses dois aqui estão unidos. Então, eu venho aqui e corto na linha direitinha que eu já tinha riscado. Pronto, cortei, tiro todo os meus alfinetes. E eu tô lá. Eita. Com os meus dois cortezinhos certinhos e bonitinhos. Tá certo? Então, pessoal, precisa sim de paciência, tá? Vocês veem uma peça pequena, eu tô explicando pra vocês, mas vocês veem o cuidado que eu fui lá cortar as coisas, tá? Então, às vezes a gente fica... E se respeita, sabe? Se você é um pouquinho mais devagar do que a maioria, se você não tá com uma super velocidade, não fica se comparando, não. Cada um é de um jeito, tá? O importante é que suas peças fiquem bonitas, bem feitas e que você vai vender com aquilo, tá bom? Aí eu vou pegar o outro aqui que eu separei. Passei o tecido. Ele tá aqui todo lisinho. E eu vou fazer um corte aqui aleatório, só para mostrar para vocês como é cortar com o cortador circular. Só o detalhe de, eu uso circular ou tesoura, nesse caso eu posso cortar também com
o cortador, tá? Porque não tem curva, não tem um canto, não tem caixinha de leite, então não atrapalha. Aqui poderia ser também. Mas, quando chega num certo ponto que eu tenho que virar, ele dá um pouquinho mais de trabalho. Então, eu, Renata, prefiro ir na tesoura, que eu não preciso ir devagar demais no ponto que eu posso chegar a estragar o tecido. Então, eu prefiro fazer assim, tá bom? Então, diferenças entre cortador circular e a tesoura. A tesoura, a gente corta, com a tesoura, a gente corta direto na mesa, né? Você pode até forrar a mesa, no caso, se for estragar e tal, se a tesoura puder estragar. Com a base, a gente tem uma limitação, né? Ela tem um comprimento, uma largura. E aí, por exemplo, esse tanto de tecido, se eu quiser tirar uma faixa aqui, assim, eu não consigo de uma vez só. Ele é maior do que a minha base. Então, eu dobro, né? E aí, eu vou cortar. Então, a gente alinha aqui pela auréola, que a gente sabe que a auréola é o lado certo do tecido. E aí, eu vou usar as linhas da minha base, né? Vocês estão vendo essas linhas amarelas, sempre são perpendiculares. Então, esse aqui é o corte que veio da loja, ele tá todo torto. Isso eu posso acertar depois, tá bom? Então, eu alinho essa parte do tecido aqui com, ó o que eu falei do esgarçado da hora do corte. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo que ele tá virando pra cá? Então, alguém vem aqui e dá aquela puxada, aquela rasgada, e esse aqui tá mais tortinho. Então, se você pega e alinha essa parte tortinha aqui, você começa a entortar todo o outro lado do tecido. Então, presta bem atenção se não tem essa parte da auréola que não tá, de repente, desviando lá pro outro lado. Então, você ignora essa parte, porque a auréola você vai tirar mesmo. E aí, você alinha pelo restante. E aqui, quando a gente começa a alinhar, ó, alinhei a auréola e alinho aqui embaixo. A gente começa a ver onde é que o tecido tá torto. O computador aqui tá atrapalhando. Deixa eu ver. Ó, vocês estão vendo aqui que ele não tá longe, não tá paralelo a essa linha, aqui tá maior, aqui tá menor, mas aqui eu vou só mostrar pra vocês se a gente acerta depois. Eu alinhei esse lado e esse lado. Aí eu venho com a minha régua, você marca, tá bom? A distância aqui que você quer dessa faixa, faz de conta que a minha é aqui. Então eu venho com a minha régua, deixa eu ver mais pra cá. Venho com a minha régua, alinho aqui a régua com essa linha, e também esse lado com a linha que tá aqui, para fazer esses 90 graus. Então, alinhei aqui e alinhei aqui. É um momento também que não faz com pressa, não, porque às vezes alinhou aqui, lá em cima não tá. Então, você precisa de calma. Depois que alinhou, pressiona para nada sair do lugar. Gente, cortem em pé, porque a gente sentado aqui, o movimento é muito próximo a gente, e a gente pode, na hora da força aqui, essa mão escorrega para lá ou para cá, e você corta o tecido todo, tá bom? Então, levanta, eu vou sumir aqui um pouquinho, faz a força aqui e corte. De cortador é sempre de você para frente, nunca em outro sentido. Eu já vi gente na internet cortando assim, ó, de lado. Uma escapada que a sua mão dá aqui, ó, você pega seu dedo, tá? Então, muito cuidado com isso. É só daqui pra lá. Ah, preciso cortar no outro sentido? Você tem que virar o tecido e cortar no outro sentido. Nunca corte de outro jeito, tá bom? Fê Ravena, bem-vinda, boa noite. Olha aqui, ó. Pressiona e vai. É rápido, gente, é rápido. Vocês viram? E, ó, super retinho. Nem desfiar, desfia, porque a lâmina é muito afiada. E é para prestar atenção mesmo. Quem tem criança em casa aí, esconde, tá? Guarda no lugar. Não que a tesoura não seja perigosa, ela também é, mas esse aqui é afiado demais. Então, aqui atrás, ó, esse meu modelo, tá bom? Ele tem uma posição aqui, que ele tá travado, ó. Ele trava no meio, né? Peraí. Ele tá travado. Como é que funciona? A gente, quando faz força, esse plástico abaixa e a lâmina aqui aparece, ó. Estão vendo? Ó. E aí, o meu tem duas posições. Um que ele fala leve e o outro pesado. Então, para cortar assim, tricoline, eu deixo nessa posição leve. E no pesado aqui, quando eu faço força, ele corta mais quando tem mais camadas, tá? E quando você não estiver usando,
põe no travado, porque ele não faz. Se isso cai no chão, pode cair no seu pé, pode cair até no seu piso, estragar o piso, pode, sei lá, cair no seu colo enquanto você está trabalhando e machucar. Então, usou, travou, tá bom? E aí, a peça tá lá cortadinha, bonitinha, aí você fala, ah, tá bom, cortei, alinha tudo, verifica se tá certo. Ah, tem a auréola aqui que eu não tirei. Então, eu venho, tem muitas linhazinhas aqui. A minha é, eu falei pra vocês, né? A minha é polegada. Mas vocês tendo a de centímetros, vocês vão pegar as menores divisões aí, tira só esse excessinho aqui, que é essa rebarba da própria auréola mesmo. E ele vai ficar direitinho, bonitinho. Opa, tá travado. Tô sentada aqui porque tá ruim. Ó, tô precisando trocar minha lâmina. Passei aqui e não cortou tudo. Ah, vou acertar o lado lá que veio da loja que tá torto. O que que eu faço? Tava assim, né? Eu viro pra cá, alinho esse lado com essa vertical, alinho essa horizontal e aí eu acerto o outro lado. E vou ficar com tudo direitinho. Olha o que tá embaixo para ver se tá menor. Procura aí o lado mais certo. Alinha a régua da mesma forma que a gente já fez antes e tira essa diferença aqui. Prontinho, não tem rebarbinha, tá tudo certinho, minha peça tá aqui. Aí, dependendo do seu tecido, mas eu já gosto de pecar pelo excesso. Eu dobrei ele aqui para cortar, volta no ferro, passa ele direitinho, que é para na hora que você for costurar, tá tudo alinhadinho, tudo bonitinho, certo? Então, gente, são coisas que a gente faz que permite que deixe as nossas costuras mais bonitas. Deixa eu voltar para mim aqui, o Instagram passa para mim. Posso Deixa eu tirar ver aqui? se eu consigo. Pode. Aí eu tenho que subir. Gente, só um segundo. Vai falando aí, vocês gostaram das dicas? Vocês já usam essas dicas? Vocês conseguiram enxergar aí, talvez, algum erro que você estava cometendo? Às vezes, sabe o que é? Às vezes é uma mania, né? A gente começa a fazer de um jeito, e aí fica apegado àquele jeito, e não percebe que aquilo ali que está te atrapalhando. E Ai, para agora quem esse está celular aprendendo, né? O que aprendeu. vai cair. Não vai ter jeito. Peraí, que eu vou levantar aqui. Esse suporte sempre me dá uma dorzinha de cabeça. Eu fico meio assim. Tudo bem. Então, gente, deu para entender? Conta aí para mim. Como é que vocês fazem? Se tem alguma diquinha aqui que eu dei, que pode ter sido um pulo do gato para vocês. Ou, de repente, poxa, eu já estava fazendo assim. Comenta aí para mim. Então, eu acho que uma coisa muito legal que eu aprendi foi essa coisa da gente ir empilhando, fazendo dobras, porque a gente economiza essa volume de cortadas. Fê, vou comprar minha régua maior para tecidos maiores. Acho que isso também ajuda. Ajuda sim, porque quando ela é pequena, a gente risca, até na hora de riscar, antes de cortar, a gente risca, depois a gente segue com a régua, risca de novo. Gente, por mais meticuloso que a gente seja, ela acaba dando uma desviadinha, né? Se você aí só faz peça pequena por enquanto, tá de boa, mas se você já faz coisas maiores, faz esse investimento, vale a pena, porque otimiza seu tempo. Você pode até gastar um pouquinho aqui, mas você consegue produzir mais no mesmo tempo. Então, investimento quer dizer isso também, a gente perceber se produzo mais, vale a pena, né? Porque aí, em um dia antes eu fazia 4, agora com essa ferramenta eu consigo fazer 6, 7, pô, vale a pena, né? Amei, perfeita explicação. Que legal, gente. Eu fico tão feliz quando eu trago uma experiência minha, uma coisa que eu descobri que funciona, que dá certo e que vocês gostam. Aí eu queria que vocês fizessem isso, testem, depois tira a foto, posta, me marca para eu ver, tá bom? Quero ver as peças de vocês aí ficando lindonas, tá? Então, olha só. Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui. Ó, para o cortador circular é a mesma coisa, tá? Tem que passar o tecido também, tem que deixar a mesa limpinha. E quem aí gosta de investir em mais peças e mais coisas, para o cortador circular, tem outras réguas de outros formatos que ajudam a cortar de outras formas. Então, quem gosta de fazer patchwork, por exemplo, tem algumas já nos formatos dos blocos, nos tamanhos certinhos. Isso facilita. Vai cortar e vai ganhar tempo. Então, vai vender mais e vai cortar preciso. Então, você tem que também adaptar esse melhor corte com o nicho que você já trabalha, com o tipo de peça que você faz, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado disso.
E aí, ó, manda essa aula para uma amiga, compartilha isso com alguém, uma artesã que você sabe que está penando, também aquela pessoa que você sabe que quer costurar e que está com medo e que fala que não tem jeito, manda para ela ver que é facinho. Às vezes a gente fica imaginando uma coisa achando que é complicado porque nunca fez e tal, e de repente, quando alguém mostra pra gente ali, mão na massa, né? A gente vê que é muito menos do que a gente criou um mundo de dificuldade na cabeça da gente que nem existe, né? Gente, super agradeço a presença de vocês. Tá? Boa noite, fiquem bem.